Um contrato de compra e venda de imóvel. À primeira vista, parece tudo meio padrão, né? Aquela papelada de sempre. Só que o verdadeiro perigo muitas vezes mora nas entrelinhas. É ali que se escondem riscos que podem ser gigantescos. Então, nesta análise, a gente vai desvendar como algumas poucas alterações, mas muito estratégicas, podem transformar um documento que seria de risco em um verdadeiro escudo de proteção. E essa é a pergunta que vale a pena fazer, né? O contrato que está na mesa, ele foi pensado para proteger o negócio? Ou será que ele tem brechas, tem umas armadilhas escondidas que podem colocar tudo a perder? É isso que a gente vai descobrir. Como identificar e, principalmente, como corrigir essas ciladas. Ok, vamos começar do começo, pela fundação. A base de um contrato é o que sustenta todo o resto do acordo. Então, nesta primeira parte, a gente vai focar em como garantir que essa base seja, sabe, rocha sólida. E o segredo para isso é usar condições que sejam claras, objetivas e, o mais importante de tudo, verificáveis. O primeiro ponto que a gente precisa entender é esse termo aqui, condição puramente potestativa. Parece complicado, mas a ideia é simples. É como dar para uma das partes um botão de cancelamento secreto, um botão que pode ser apertado por qualquer motivo ou até sem motivo nenhum. Isso, juridicamente falando, deixa o contrato extremamente frágil. E agora, olha que interessante essa transformação na prática. De um lado, tem a cláusula vaga, arriscada, que basicamente diz que o comprador pode desistir a seu exclusivo critério. Do outro, a gente tem a versão segura, que define motivos concretos, mensuráveis para um cancelamento. Isso muda o jogo, traz seriedade para o acordo e protege todo mundo de decisões impulsivas. Vamos falar de outro risco fundamental que muita gente deixa passar. Quando os registros oficiais do imóvel não batem. Sabe como é? A matrícula no cartório diz uma coisa, o cadastro do IPTU diz outra e o registro lá na prefeitura uma terceira. Isso é a receita certa para dor de cabeça no futuro. E a solução para isso é genial. Tá aqui, uma condição suspensiva. O que ela faz? Basicamente congela a obrigação do pagamento final. O dinheiro só sai quando os vendedores provarem, com um documento, que o imóvel está 100% regularizado em todos os cadastros. Simples assim. Isso impede que quem compra acabe herdando um problema que é caro e demorado para resolver. Beleza, com a base do contrato sólida, a gente pode ir para a próxima etapa. Agora, o foco muda para as regras do jogo durante a partida, digamos assim. Ou seja, vamos falar das cláusulas que gerenciam as responsabilidades e as penalidades enquanto o contrato está valendo. Olha só esse cenário. Parece inofensivo, mas é uma armadilha das grandes. O comprador pede uma procuração para agir em nome do vendedor antes de quitar o imóvel. Isso é perigoso. E por que é tão arriscado? Porque perante a lei, o vendedor ainda é o dono do imóvel. Então, se o comprador começa um projeto, leva uma multa da prefeitura ou, sei lá, causa um dano no vizinho, adivinhem quem a responsabilidade legal e financeira vai cair? Exato, no vendedor. Felizmente, tem uma solução muito mais inteligente e segura. Em vez de entregar uma procuração, que é um poder super amplo e arriscado, o contrato estabelece um dever de cooperar. É simples, o vendedor se compromete a assinar os documentos que forem necessários para os projetos do comprador, mas sem transferir a responsabilidade legal. Elegante, né? Esse gráfico aqui ilustra uma coisa fundamental: justiça. No contrato original, a gente tinha uma multa diária altíssima, que só valia para o vendedor. Isso é totalmente abusivo e, na justiça, provavelmente seria anulado. A nova cláusula A, ela é razoável, equilibrada e, o mais importante, recíproca. A mesma regra vale para os dois lados. Isso a torna muito mais forte legalmente. Chegamos na parte final, onde a coisa fica ainda mais sofisticada. Agora a gente vai analisar as defesas jurídicas proativas. São cláusulas desenhadas para neutralizar ameaças bem específicas de alto risco, antes mesmo que elas tenham a chance de aparecer. É pura estratégia. E essa citação da fonte original já dá o tom do desafio, né? Não estamos falando de uma transação qualquer. O cenário aqui é de um oponente que conhece o jogo e que provavelmente não vai pensar duas vezes antes de usar as regras a seu favor. Então, qual seria a jogada de um comprador assim mais sofisticado? Ele poderia, por exemplo, usar a existência de um processo judicial contra o vendedor, mesmo um processo antigo que não tem nada a ver com o imóvel, como um pretexto técnico para cancelar o negócio e pegar o dinheiro de volta. Uma verdadeira rota de fuga. E a solução para isso é um contra-ataque preventivo. É uma cláusula onde o comprador declara formalmente que foi informado sobre aquele processo desde o início e que concorda que ele não afeta em nada o negócio. Pronto.
Com isso, essa rota de fuga é fechada antes mesmo de ser cogitada. Agora, vamos falar de uma ferramenta jurídica muito poderosa, a cláusula resolutiva expressa. Pense nela como um gatilho de cancelamento. Um gatilho automático e legal, que só dispara sobre uma condição muito específica e clara, como, por exemplo, a falta de pagamento. E o que a gente vê aqui é a agilidade que essa cláusula traz. O processo fica linear, fica rápido, evita aquela necessidade de uma briga judicial longa só para conseguir declarar o contrato rescindido. Com essa cláusula, o vendedor pode agir direto para retomar o que é seu. Chegamos no último ponto de defesa e ele é crucial, viu? Pensa só, se o negócio é desfeito porque o comprador não cumpriu a parte dele, o vendedor deveria ter que devolver o valor pago pela comissão de corretagem? A resposta é não, desde que o contrato seja claro. Essa cláusula faz exatamente isso. Ela estabelece que a comissão paga por um serviço que já foi entregue com sucesso aproximar as partes. Então, ela individualiza esse pagamento como uma responsabilidade do comprador. Assim, o vendedor fica protegido de ter que arcar com esse custo se a outra parte falhar. Resumindo tudo, o que a gente viu aqui foi uma verdadeira transformação. Um contrato que começa cheio de armadilhas nas letras miúdas pode sim se tornar uma fortaleza jurídica. Os aprendizados são claros. Objetividade traz segurança, simetria fortalece as penalidades e, talvez o mais importante, se antecipar aos problemas é sempre a melhor defesa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Depois de ver como cada uma dessas cláusulas pode ser a diferença entre a segurança e o desastre, qual delas nos faz olhar para um contrato de uma maneira completamente nova? Fica claro que é nos detalhes que moram tanto o perigo quanto a proteção.